o azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor. Esta presidência comunica aos internautas que nos acompanham pelo Facebook que houve um problema de queda de energia, mas restabelecida agora a energia. Daremos continuidade aos trabalhos e eu peço ao primeiro secretário que continue a ler as indicações. Indicação número 022/2021. Assunto: implantação de academia ao ar livre no Jardim Bernardelli. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja implantada academia ao ar livre no Jardim Bernardelli, assim como já foi implantada em outros bairros da cidade. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de com a implantação da academia, tal situação proporcionará melhores condições de vida às pessoas que residem no local, tendo em vista que a prática de exercícios físicos é essencial para o bem-estar da população. Por isso, reivindico a presente melhoria. Há que se frisar ainda que a implantação da academia nesse local incentivará os moradores à prática de exercícios físicos, proporcionando dessa forma melhores condições de vida e saúde às pessoas que lá residem. Lembro ainda que o município pode adquirir essa academia com recursos do esporte e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Indicação número 021/2021. Assunto: reparo na rede de esgoto do Jardim Bernardelli. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizado o reparo na rede de esgoto no Jardim Bernardelli, principalmente na Rua Maranhão, sentido a Lagoa de Tratamento. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que a rede de esgoto do local está sempre entupindo e vazando e dessa forma causando mau cheiro e transtorno aos moradores do local. Entendo que seja necessária a realização de estudos para a substituição das manilhas por tubos adequados para que dessa forma resolver em definitivo esse problema de os canos estarem sempre entupindo, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021. Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Indicação número 023/2021. Assunto: construção da ponte da Raimunda. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizada a construção da ponte da Raimunda sobre o córrego Frutal, localizada na divisa do bairro Frutal com o bairro Barreirão. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que o local esteja sem ponte há anos e essa situação vem prejudicando a vida de moradores e produtores rurais, visto que há diversidades de culturas, tais como plantação de batata, abóbora, mandioca e outras, nos referidos bairros. Há que se lembrar ainda que essa situação também dificulta o transporte de alunos, pois, em virtude da situação, o transporte tem que ser realizado com 2 linhas de ônibus e por estradas diferentes, e essa situação causa prejuízo ao município, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021, Evandro Dias, vereador proponente. Indicação número 024/2021. Assunto: sinalização adequada a redutores de velocidade no acesso à Rua Amazonas do novo Jardim Bernardelli. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que sejam instalados redutores de velocidade e sinalização adequada no acesso à Rua Amazonas no novo Jardim Bernardelli recém-entregue. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que, com a construção das casas populares do conjunto habitacional novo Jardim Bernardelli, o acesso à Rua Amazonas agora também é realizado pela via municipal sentido Rinópolis-Piacatu, e que não existe nenhum tipo de sinalização e nem redutores de velocidade, visto que a via é movimentada e motoristas trafegam em alta velocidade. A falta de sinalização pode acarretar acidentes
essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021, José Carlos Scaliante Júnior, vereador proponente. Indicação número 025/2021. Assunto: fornecimento de kits de higiene para famílias de baixa renda. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que sejam fornecidos kits de higiene contendo máscaras descartáveis, álcool gel, produtos sanitários e outros para famílias de baixa renda do nosso município, bem como aquelas cadastradas no Bolsa Família. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato que os cuidados preventivos como o uso constante de máscaras, higienização das mãos e dos ambientes é medida importantíssima contra a disseminação da Covid-19 e que muitas famílias carentes do nosso município não possuem poder aquisitivo suficiente para adquirirem com frequência esses materiais. Que possa ser feito o levantamento dessas famílias e criado um programa de distribuição do kit higiene. Indico também que o kit venha com orientação de utilização correta e medidas de prevenção. Essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021. José Carlos Scaliante Júnior, vereador proponente. Indicação número 026/2021. Assunto: reparo na rua Padre José de Anchieta. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizado o reparo na rua Padre José de Anchieta, no cruzamento com a rua São Gabriel, próximo ao número 350, Jardim Mariana. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que no local existe um buraco próximo à guia de sarjeta e isso está ocasionando o acúmulo de água no local. Lembra ainda que os moradores das proximidades também estão reclamando do mato e mau cheiro existente no local. E nada mais justo que o município atender a presente indicação para que dessa forma possa preservar a saúde dos munícipes e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021, Everson Silas Pereira Cambrais, vereador proponente. Indicação número 027/2021. Assunto: melhorias na estrada do bairro Frutal. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que façam tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizada melhorias na estrada do bairro Frutal, nas proximidades da entrada do sítio do Fantim. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que os moradores do bairro estão reclamando que a estrada esteja cheia de buracos e dessa forma acumulando água e lama. Essa situação coloca em risco a vida das pessoas que passam pelo local. Por isso, indico que os reparos e melhorias na estrada sejam realizados com a máxima urgência. E essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de fevereiro de 2021, Everson Silas Pereira Cambrais, vereador proponente. Requerimento número 002/2021. Assunto: requer informações gerais sobre a atuação do Departamento de Saúde na luta contra a Covid-19. Observadas as normas regimentais em vigor, requer ao prefeito municipal de Rinópolis que, através do Departamento de Saúde, providencie as seguintes informações a esta Casa de Leis, levando em consideração a data retroativa de 1/3/2020. 1. Quais ações foram desenvolvidas pelo Departamento de Saúde em relação ao Covid-19? Por favor, anexar atas de reuniões do Conselho de Saúde realizadas no período, ser realizadas. Em caso de negativo das reuniões, por favor, justificar. 2. As ações desenvolvidas pelo Departamento de Saúde seguir algum protocolo específico? Se positivo ou negativo, anexar protocolo seguido ou justificativa de não elaboração ou seguimento de protocolo. 3. As ações desenvolvidas pelo Departamento de Saúde em nosso município foram em quais sentidos? Orientações, notificações, punições, sanções, anexar as ações contendo lista de presença e participantes. 4. Com relação aos equipamentos de proteção individuais EPIs, qual o valor gasto total com aquisição até a presente data? Qual a modalidade de compra utilizada? Descrever os equipamentos adquiridos. 5. Quais testes são realizados em nosso município para diagnóstico da Covid-19? Quantos testes já foram feitos até o presente momento e de quais tipos foram? 6.
Qual o fluxograma seguido pelo Departamento de Saúde quando um paciente sintomático procura atendimento? Anexar fluxograma. 7. O acompanhamento da quarentena do paciente positivo é realizado por qual departamento? Anexar protocolo. 8. Qual procedimento é realizado quando um paciente descumpre a quarentena? Existe alguma punição? 9. Existe algum caso de reinfecção de Covid-19 em nosso município? 10. Em relação aos gastos financeiros, qual o valor dispendido até a presente data no enfrentamento à Covid-19? A justificativa. A realidade atual da pandemia da Covid-19 demonstra e expõe milhares de ações mundiais, de várias instituições de pesquisa e governamentais. A nossa realidade municipal evidencia-se um cenário semelhante, onde os números de casos estão em crescimento constante. A responsabilidade de controle do avanço da pandemia é partilhada entre os gestores públicos e a população. Sendo assim, as punições, sanções e outras demais ações de controle recaem sobre os próprios acima citados. Sendo assim, conto com o apoio dos demais vereadores para a aprovação do requerimento e que, após a aprovação do presente requerimento por essa Casa de Leis, que o mesmo seja enviado ao Poder Executivo, para que, dessa forma, sejam prestadas as informações solicitadas no requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 8 de fevereiro de 2021, José Carlos Scaliante Júnior, vereador proponente. Requerimento número 003/2021. Assunto: requer informações sobre respirador mecânico recebido pelo Hospital São Paulo. Observadas as normas regimentais em vigor, requer ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes, providencie as seguintes informações a esta Casa de Leis. 1. O Hospital São Paulo de Rinópolis recebeu na data de 10/7/2020 um respirador mecânico em concessão por 30 dias e com possibilidade de renovação pelo mesmo período. Atualmente, esse respirador ainda se encontra em nosso hospital? 2. Qual o procedimento adotado para a utilização deste respirador no Hospital São Paulo? Houve treinamento para os funcionários? Anexar lista de presença e avaliação de resultado do treinamento. Em qual local esse equipamento foi instalado? Descrever local e sala. Há necessidade de rede de gases medicinais encanado para a utilização deste respirador? Existe rede de oxigênio e ar comprimido instalada no nosso hospital? Se positivo, informar a data. Justificativa. Sabemos que ainda estamos enfrentando a pandemia do coronavírus e, devido à constante evolução de casos em nosso município, o Hospital São Paulo é o primeiro ponto de atendimento aos munícipes que possam, porventura, precisar de respirador mecânico. Conto com o apoio dos demais vereadores para que a aprovação desse requerimento e que, após a aprovação do presente requerimento por esta Casa de Leis, que o mesmo seja enviado ao Poder Executivo, para que dessa forma sejam prestadas as informações solicitadas no requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 8 de fevereiro de 2021, José Carlos Scaliante Júnior, vereador proponente. Sem mais, presidente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Presidente, vereador José Carlos Scaliante Júnior. Com a palavra, o vereador José Carlos Scaliante Júnior. O senhor tem 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, demais colegas vereadores e o público que nos acompanha pela internet. Eu vou ser breve aqui nas indicações, né, enviadas para o Executivo. Algumas mais simples, outras mais complexas. Eu vou falar mais da indicação da Semana do Homem, da Saúde do Homem. A gente sabe, né, atualmente, que existe uma grande parte da população masculina na nossa cidade que não procura atendimento médico, não procura diagnósticos de doenças e um pouco, às vezes, por não ter esse incentivo do Departamento de Saúde. O Departamento já realiza em novembro, por exemplo, a campanha Novembro Azul, e a indicação refere-se para que o município faça uma semana voltada justamente para a saúde do homem, né? Que nessa semana aí possa ser feitas palestras, debates, para que a gente consiga prevenir justamente essas doenças, muitas vezes, né, se tratadas precocemente, aí gerando também um custo menor para o município do que quando chegar lá a doença e ter que correr atrás de outras coisas. É focado na prevenção.
Eu fiz a indicação também do kit, né, de higiene para as pessoas carentes da nossa cidade. A gente sabe que o gasto com máscara, gasto com álcool em gel, às vezes possui para algumas pessoas um custo mais elevado. E essas pessoas acabam não tendo condições de adquirir e deixam de se prevenir, deixam de tomar as medidas de prevenção, ocasionando assim também esse aumento de casos na cidade. Queria falar também sobre os requerimentos feitos aqui. Um é sobre o respirador do hospital, né, se o hospital ainda está com esse respirador, se não está, porque a gente sabe que se acontecer algo de grave aqui na cidade, a gente vai correr ali para o hospital. Então, se o hospital possui essa estrutura ainda, se está com respirador, se não está, se tem, né, algo que possa ser feito. E eu queria falar também sobre o requerimento das informações sobre o Covid. A gente sabe aí que em janeiro a cidade teve um aumento significativo de casos, né? Em dezembro era 180 casos mais ou menos, e em janeiro a gente passou de 370 casos. Em janeiro também a gente teve, né, mortes de óbito ocorridas aqui na cidade, que até então a gente não tinha. Semana passada faleceu mais uma pessoa. Gostaria aqui de deixar também os meus pêsames a esses familiares que perderam seus entes queridos aí por Covid. E a gente sabe que a responsabilidade é tanto do Departamento de Saúde quanto da população renopolense. E o que a gente tem visto aí são várias pessoas descumprindo as regras, né, de distanciamento, o comércio em si também. É aquela velha história, a gente pede para abrir o comércio, mas quando abre também não há essa conscientização do comércio. A gente precisa, né, estar mais atuante, o poder público precisa fiscalizar melhor, porque a gente sabe aí que está tendo aglomeração em vários lugares, né? Talvez aí criar também um disque denúncia, algo assim parecido, para que a gente possa acompanhar de perto isso que está acontecendo, né? O município precisa estar atento a isso, então o requerimento foi nesse sentido, né? Porque a gente sabe às vezes até de casos de pessoas que estavam com Covid ou com suspeita de Covid estavam circulando pela cidade. É preciso que o Departamento de Saúde fique atento a isso, né? Existe uma responsabilidade aí conjunta entre o poder público e também sobre a população. Somente isso. Obrigado. A palavra ainda continua à disposição. Senhor presidente, vereador Sidney Folini Monteiro. Uma palavra, vereador Sidney Folini Monteiro. Senhor presidente, em nome do qual eu cumprimento os demais membros dessa mesa, nobres vereadores, internautas que nos acompanham através do Facebook, Dr. Paulo que se faz presente aqui, também na casa esta noite, o advogado da qual representa essa Casa de Lei, Dr. Paulo. Nossa, muito boa noite. Quero falar aqui a respeito também das minhas indicações, na qual se refere primeiramente à divulgação de medicamentos disponíveis e indisponíveis na Secretaria da Saúde. A justificativa, a finalidade da presente indicação é determinar a divulgação mensal da relação atualizada de medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede de saúde pública municipal, propriamente na página oficial da Prefeitura Municipal, e também nas dependências da unidade de saúde, do posto de saúde de Rinópolis. Nós temos acompanhado no dia a dia a deficiência de alguns pacientes com relação à medicação, no reclame nos dizendo na falta de medicamentos. Como nós estamos vivendo essa pandemia, seria de suma importância que a Prefeitura Municipal de Rinópolis, junto com a Secretaria da Saúde, então, colocasse no seu site, no Transparência, linkasse lá todos os medicamentos que tem à disposição o nosso centro de saúde, nosso posto de saúde, para que essas pessoas não precisem se deslocar de suas residências, correndo o risco aí de se infectar ao meio do caminho,
sendo que através do seu celular, através do seu computador, ele vai saber se tal medicamento existe ou não no posto de saúde. Ou seja, uma prevenção a mais para a nossa comunidade. Tem também a questão da ficha limpa. Eu até consultei aqui com o nobre colega, ex-presidente dessa casa, com relação à ficha limpa de nomeação de cargos em comissões de função de confiança, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. É um assunto que nós precisamos ainda se aprofundar melhor. Estou fazendo a indicação, então, ao Executivo, se essa lei já existe. Se já existe, nós precisamos inovar ela por devidas alterações que sofreu perante as leis a partir do ano de 2010, quando ela foi criada. A outra indicação nossa é com referente à criação da exposição do agronegócio do nosso município. Estamos em plena pandemia, mas creio eu que até o final do ano, se Deus nos permitir, todos estarão vacinados e nossos eventos voltarão a ser realizados no município de Rinópolis. Estou indicando aqui ao Executivo para que possamos fazer um evento agregando o agronegócio e também as empresas que nós temos no nosso município, para fazermos então não uma festa de peão, fazermos então uma exposição agropecuária como existe já na nossa região. Isso só vem agregar para que nós possamos então apresentar para a nossa região, ainda mais para o nosso estado, as empresas que nós temos em nosso município e o fortalecimento da agricultura em nosso município, que é muito forte. Obrigado, senhor presidente. A palavra ainda continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcial. Uma palavra, vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimento o primeiro secretário, nobres vereadores, internautas e amigos aqui presentes. Senhor presidente, o motivo que nos traz o uso aqui da palavra, primeiro eu queria falar sobre uma das nossas indicações, que fala sobre a rede de esgoto do Jardim Bernardelli. Se faz necessário, senhor presidente, essa indicação ao nosso executivo, porque por várias vezes estamos tendo esse problema na manutenção da rede de esgoto do Jardim Bernardelli, principalmente na Rua Maranhão, que liga até em sentido à lagoa de tratamento. Lá ainda se encontra aquelas manilhas antigas. Então vem se entupindo, deixar bem claro, bem frisar isso, que toda vez que precisamos do departamento de esgotos, o pessoal vai lá, faz a manutenção, limpa, desentope. Só que está sendo medidas paliativas. E a gente não pode concordar e ver essa situação com aqueles moradores. Então, peço que se faça o orçamento, para que faça a substituição daquelas manilhas por tubos necessários, adequados, para que a gente resolva sempre o problema definitivo. Porque medidas paliativas custa-se tempo, custa-se dinheiro, então temos que pensar de uma maneira que fica-se resolvido, para que aquela população não sofra com esse desconforto, com o mau cheiro, com situações que fica vazando no fundo daquelas casas. Então fica aqui o pedido desse vereador, dessa casa, para que tome as providências necessárias. E a outra é uma indicação em relação a uma academia de ar livre àquela comunidade. A gente já teve esse pedido para os deputados, para a gente ganhar, mas é uma coisa, eu acho que é um custo barato. A gente sabe que esse ano atípico, essa pandemia, o custo com o departamento de esporte foi muito pouco, então temos condições suficientes de comprar com recurso de esporte e adequar essa academia àquela comunidade para que eles possam fazer uso da academia, a prática de esporte, tanto as crianças quanto os
jovens como as pessoas de idade, que eu tanto espero por esse benfeitoria naquele local. Em relação às demais indicações, fica aqui o nosso apoio aos nobres vereadores. Eu queria, se o senhor presidente me permitir, eu queria fazer um parênteses e uma indicação que é em relação à ponte da Raimunda, como o vereador mencionou na indicação. Eu acredito que seja atendido, espero que seja atendido, porque, senhor presidente, no início da legislatura passada, estive naquele local, ainda não estava todo deteriorado aquele local. Por que eu estou falando isso? Porque eu acompanhei junto com o mestre secretário do Departamento de Obras daquela época, analisando, e ainda não tinha chegado como se chegou hoje. Em outra oportunidade, estive no local com o senhor prefeito municipal, a gente sugerindo, aí tinha que ver como que a gente faria. Nós tínhamos alguns tubos ali perto do prédio, onde era o prédio da Butz. Um servidor público que até me alertou, falou, talvez se a gente usar aquele material, a gente consegue fazer aquilo lá. Levou seus tubos até o local e se passou todo esse tempo e ainda não foi feita essa manutenção. Novamente estivemos lá, junto com o executivo, e não foi feita essa manutenção. Eu espero que agora, com mais esse reforço, o senhor prefeito veja que não é uma questão que um vereador levanta. É uma questão que todos os vereadores são cobrados isso daí. Na legislatura passada, outros vereadores que passaram nessa casa cobrou aqui dali, teve indicação no sentido. Então, que tenha uns olhos bem atentos a esse local. Eu acho que, talvez, como não deu tempo, não conseguiu concluir na legislatura passada, o Departamento de Obras, mas agora, como temos o Departamento de Obras, de Estrada, está com gás novo, vamos dizer assim, que possa se resolver isso com uma certa urgência, porque é um questionamento muito antigo mesmo, daqueles moradores. E eu fico feliz em ver mais vereadores questionando algumas ações que já vêm sendo debatido nessa casa. Essa casa está realmente aqui para isso. Um vereador questiona, depois o outro vem e questiona também, porque fica claro ao nosso executivo que há um anseio de toda a casa para que aconteça determinado serviço, determinada execução em nosso município. E que não possa demorar tanto quanto a gente vê alguns casos demorando. A gente entende, parabeniza também algumas ações que a gente vê que está acontecendo no nosso município, os departamentos estão trabalhando, estão acontecendo, mas tem coisas que a gente precisa acelerar um pouquinho mais para que as coisas aconteçam. Então, o momento é só, senhor presidente, meu muito obrigado. A palavra ainda continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação contrária, colocamos em votação o requerimento número 002/2021, que requer informações gerais sobre a atuação do Departamento de Saúde na luta contra o Covid-19. Ninguém querendo discutir, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólico, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento. Por 8 votos favoráveis. Colocamos em discussão também o requerimento 003/2020. Colocamos em votação o requerimento número
2020, que requer informações sobre o respirador mecânico recebido pelo Hospital São Paulo. Ninguém querendo discutir, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis o requerimento. Como não houve manifestações contrárias, esta presidência, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas e requerimentos aprovados serão encaminhados para as providências solicitadas na forma regimental. Tema livre. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Sidney Folini Monteiro. Com a palavra o vereador Sidney Folini Monteiro. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, novos vereadores e internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Venho a essa tribuna para falar de uma grande organização que amanhã comemora 116 anos de vida. É uma das maiores organizações não governamentais que nós temos no mundo, que é o Rotary Internacional, aonde nós temos o grande prazer de fazer parte há 16 anos no Rotary Clube de Rinópolis. Quero falar um pouco, quero ser breve. Poucos conhecem sobre a nossa organização e do trabalho que o Rotary faz na nossa comunidade. E ao qual tem feito muito. No dia 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris, junto com mais 3 amigos, se encontraram e começaram, então, a partir daquele momento, terem a ideia de formarem um clube de serviço. Este foi o humilde começo da primeira Organização Internacional de Serviços Humanitários, que agora inclui cerca de 1.200.000 associados, em 36 mil clubes, em 220 países e áreas geográficas. O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo. Para resolver problemas reais, é preciso compromisso, visão e pessoas que entram em ação, com dedicação, energia e inteligência dos nossos associados à humanidade que hoje completa, amanhã, no dia 23 de fevereiro, completa 116 anos de existência, aonde nós prestamos serviços à comunidade. Quero aqui parabenizar as ações que o nosso Rotary Rinopolense tem oferecido a toda a comunidade nesses últimos anos. Um projeto que é realizado todos os anos nos municípios que existe Rotary,
e a vacinação da poliomielite, onde nós fazemos parte direta desse grande projeto, associado às prefeituras municipais dos municípios, juntamente com as secretarias da saúde em todo o Brasil e em 220 países. O que nós fazemos, na verdade, é promover a paz, combater as doenças, fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde de mães e filhos, apoiar a educação e favorecer o desenvolvimento econômico. A nossa missão maior é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial, por meio da consolidação de boas relações entre líderes e profissionais da nossa comunidade. Quem são os rotarianos? Uma pergunta que sempre é feita pela comunidade. Os rotarianos, nós rotarianos, somos voluntários, empresários, profissionais liberais, executivos, líderes comunitários que dedicam o seu tempo e dinheiro para discutir ideias, projetos, soluções e colocá-las em prática para o bem comum das comunidades locais e mundiais. Portanto, senhor presidente, esse é um trabalho que dignifica o homem em servir ao próximo. Essa é a função de nós rotarianos, que amanhã, no dia 23, então, nós comemoramos 116 anos de muito trabalho em prol dos menos favorecidos em 220 países. Muito obrigado. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador José Carlos Scaliante Júnior. Com a palavra o vereador José Carlos Scaliante Júnior. Boa noite novamente. Eu só queria vir aqui explicar, deixar o meu apoio às demais indicações realizadas aqui nessa noite, em especial a do Magal, sobre a criação da feira lá de agronegócio. É um pedido que estava no meu plano de ações também, né, quando a gente estava sentando, fazendo o planejamento do que a gente ia pedir. E realmente eu acredito que uma feira dessa na cidade vai beneficiar e muito, justamente porque a gente sabe que aqui na cidade tem muito empresário que está investindo, né, nesse ramo da avicultura, da agricultura. Então, essa feira pode dar uma maior visibilidade. Acredito que, né, as atenções voltam para Rinópolis e isso faz com que a cidade cresça cada vez mais. Complementando também a fala do vereador Marcial sobre as indicações, também acredito que quando a gente pede uma coisa que outro vereador já pediu, só reforçando justamente porque a gente acredita que juntos, né, a gente pode conseguir mais coisas. E as indicações que a gente faz aqui, geralmente, na sua maioria, são indicações que a população pede para a gente também, né? Então, quando a gente envia uma indicação para o prefeito, a gente está enviando justamente o pedido da população. E todo mundo faz uma indicação e espera que seja atendida, né? Eu acredito, sei também que as coisas, né, não acontecem rapidamente, mas que seja possível atender aos pedidos, né, dos vereadores aqui, justamente porque é um pedido da população. Então, quando a gente vem aqui e faz uma indicação, não é só do vereador, mas é daquela população que ele representa ali e que confiou ou não confiou os votos na eleição. Então, acredito aí que a gente pode trabalhar juntos, né, a Câmara inteira, cada vez mais, para que a gente some esforços para conseguir as coisas para a cidade. Boa noite. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Evandro Dias. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Assumindo a presidência dessa casa, eu passo a palavra ao vereador Evandro Dias. Quero cumprimentar, senhor presidente, a mesa diretora, a primeiro e segundo secretário, aos nobres vereadores, bem como aos internautas
que nos assistem pelo Facebook. Senhor presidente, que me traz aqui ao tema livre nesta noite, primeiramente queria parabenizar aqui, em nome do senhor, Sua Excelência Sidney Folino Monteiro, parabenizar a todas aquelas pessoas que fazem parte do Rotary Club, principalmente aqui o Rotary Club de Rinópolis, né, que nós estamos mais situados com ele. Então, queria parabenizar aqui a todo o Rotary Club Internacional por esse tempo de existência e a ajuda que tem feito a todas as pessoas que necessitam de algo. E algumas vezes que eu tive lá no Rotary, se eu não me engano, eles têm um lema: dar de si antes de pensar em si. Então, parabéns ao Rotary Club. Também, senhor presidente, queria aqui parabenizar a todas as indicações que foram trazidas aqui nesta noite e também falar sobre a minha indicação. Estive também conversando hoje com o nobre vereador Marcial a respeito disso e também obtivemos algumas informações. O vereador já citou alguns fatos aqui e eu posso dizer que esses fatos são verdadeiros porque estive lá também no início do mandato que passou. Naquela época a ponte estava deslocada. Há poucos dias eu fui lá e já não existe mais quase que nada da ponte lá. Então, trouxemos essa indicação. É um pedido dos moradores do bairro, também como dos produtores que transitam por aquele local. E também faço necessário, porque a prefeitura, no transporte de alunos, ela tem que usar 2 linhas para recolher os alunos que estudam aqui em nosso município. Então, com a construção da ponte, isso será muito benéfico, tanto aos produtores quanto aos moradores e também ao transporte de alunos da nossa prefeitura municipal. Também queria aqui dizer à população do nosso município de Rinópolis, principalmente o pessoal que transita ali pela vicinal Rinópolis-Piacatu. Estivemos hoje lá no DR, novamente protocolando ofícios, pedindo melhorias ali para aquele trecho de vicinal que liga Rinópolis ao município de Piacatu. Estivemos indo a Birigui juntamente com o nosso funcionário aqui da Câmara, o Juliano, há poucos dias, e realmente aquela via ela se encontra muito debilitada. Já houve alguns consertos, já houve algumas petições, inclusive por parte desse vereador, na oportunidade ao deputado, o ex-deputado Ed Thomas, e fomos atendidos. Hoje estivemos lá juntamente ao DR, protocolamos o ofício, o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa esteve juntamente conosco, assinou o ofício, bem como também o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Então, estivemos no DR, novamente protocolamos o ofício, e que esse ofício, espero que chegue ao excelentíssimo senhor superintendente do DR, Paulo César Tagliavini. E para ainda fortificar o nosso pedido, também estivemos lá no gabinete do deputado Mauro Bragato também, pedindo para que ele possa estar fazendo intervenção também junto ao superintendente do DR, para que o mais rápido possível essa rodovia possa estar sendo recuperada. Por quê? Com a construção da ponte e a interdição da SP Assis Chateaubriand, toda a rota de veículos, toda a rota de transporte está passando por essa vicinal. E sabemos que ela não comporta esse tipo de transporte, esse tipo de esse excesso de pavimentação. Mas foi necessário porque a ponte foi demolida, então
não teria um outro local para o pessoal passar se não fosse por essa rodovia. Então, passamos aqui, a rodovia foi aprovada por esta Casa de Lei para que o DR pudesse tomar conta, né? Então, que o DR então, esteja ouvindo os nossos pedidos, atendendo os nossos ofícios, e assim estará atendendo a nossa população e as pessoas que transitam por aquele local. Nada mais havendo a dizer, senhor presidente, agradeço a oportunidade e muito obrigado. Novamente, eu passo a presidência dessa casa ao vereador Evandro Dias. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra, o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham através da internet. Motivo, senhor presidente, da minha fala aqui no tema livre é novamente para enfatizar o tema da volta às aulas. Ao meu ver, e ao ver de muitos, uma irresponsabilidade do governo Dória, através do secretário de Educação, senhor Rosselli. Nós estamos vivendo, senhor presidente, o pior período dessa pandemia. Nós estamos hoje com o maior número de leitos de UTIs ocupados durante toda a pandemia. Nem no seu pior momento tivemos tanta ocupação. Temos uma nova cepa transitando já no país, surgiu ali em Manaus, mas hoje a cidade de Araraquara, especialmente, já decreta um lockdown, o mais duro até agora no Brasil, em virtude dessa nova cepa. Ao pouco que se sabe, ela tem um índice de contágio muito mais rápido, muito mais veloz do que o anterior, e também afeta muito mais um público que até então vinha se mantendo mais resistente ao contágio e até mesmo a questão de ter sintomas mais graves da doença. Ou seja, afeta um público mais jovem, de uma forma mais dura, afeta a criança de uma forma mais dura, enquanto que a anterior era o mais idoso, era quem tinha comorbidade. Aí fica a pergunta, como retomar as aulas presenciais com esse cenário catastrófico? Eu estava lendo uma entrevista onde o prefeito de Araraquara falava sobre a falta de oxigênio. Eles já estão se antecipando para garantir que não falte oxigênio em Araraquara, mas ele disse o seguinte: Araraquara não é um ponto fora da curva. É o que o Brasil vai enfrentar nos próximos dias, semanas ou meses. Segundo ele, não existe hoje no país, está com dificuldade para se manter o fornecimento de oxigênio, porque os fornecedores não estão conseguindo produzir na escala necessária. Também não consegue aumentar leitos, apesar da demanda gigantesca, e que vai aumentar muito mais, muito provavelmente nos próximos meses no Brasil, em virtude de não ter profissionais para trabalhar nesses leitos. As pessoas que se infectam com essa nova cepa, elas passam mais tempo na UTI do que os anteriores. Tudo isso nos leva a um cenário muito, vamos dizer assim, catastrófico. Não tem um outro termo para ser usado, mais adequado. Aí, novamente, eu pergunto, como retomar as aulas presenciais? Eu não tenho filho, mas não confiaria em deixar o meu filho ir à escola com esse cenário. As nossas escolas, elas não têm, muitas vezes, a escola pública não tem papel higiênico, ela não tem um sabonete, ela não tem o mínimo de estrutura. Isso no dia a dia. Como que nós vamos dizer que as crianças vão ter o sabonete para lavar a mão, vai ter lá o papel higiênico, vai ter o álcool em gel, vai ter toda uma estrutura, vamos dizer assim, ali para higiene e limpeza. O distanciamento. Como faz distanciamento com criança, adolescente? A gente tem dificuldade na nossa casa.
com filhos, é praticamente impossível garantir que essas crianças vão ficar de máscara o tempo todo. Criança muitas vezes até pode trocar a máscara com o coleguinha. É muito difícil controlar tudo isso. Muito difícil, para não dizer impossível. Então, eu gostaria de pedir que a prefeitura, através do prefeito, que não retomasse com as aulas presenciais. O governo tem feito sim pressão ao governo do Estado. Ao meu ver, me desculpe o termo, não sei se o termo seria esse, mas eu acho que até de uma forma covarde com os municípios. Pressionando para que os municípios voltem com as aulas presenciais. Eu acho que não é o caminho, essa pressão. E sim, discutir a melhor forma. Mas, enfim, o governo tem pressionado, tem usado todo o poder que tem, a mão pesada, em cima dos prefeitos, para fazer com que se retome as aulas presenciais. Aí a gente olha para o comércio. O comércio pagando a conta. Muitas vezes, com as portas fechadas, atendendo lá um por um, não pode entrar, fica na calçada, né? Prejudica o comércio de uma forma brutal. E eu não estou aqui dizendo que nem que deva ser diferente. Estou aqui para discutir com o comitê que analisa isso, não. Mas me chama para refletir um pouco a questão. Será que só o comércio vai ter que pagar essa conta? Que sentido tem? Fecha o comércio, onde os adultos vão ali fazer suas compras, vão frequentar as lojas. No nosso caso, especialmente, assim, muitos municípios no Brasil inteiro aí, por serem muitos municípios pequenos, nem tem tanto movimento para provocar aglomeração nas lojas. Os comerciantes estão ali pedindo a Deus que apareça um para entrar na loja, quanto mais fazer aglomeração. Aí o governador quer retomar as aulas presenciais e fazer aglomeração com criança e adolescente na escola. Não dá para entender qual é a visão, qual é o entendimento do governo nesse sentido. E até do comitê aí, que foi formado da saúde para gerir essas normas e que tem aí decretado muitas vezes o fechamento do comércio por entrar na zona vermelha. Então, senhor presidente, é mais para chamar a todos aqui à luz assim, da reflexão e que a gente possa se mobilizar em torno disso. Que a prefeitura não retome com as aulas presenciais, para garantir a segurança dos alunos e também dos professores e funcionários das escolas. E que a prefeitura também, que o prefeito coloque como prioridade professores e funcionários das escolas, para poder se vacinar. Porque cabe ao município colocar as prioridades, elencar as prioridades da vacina. Também é atribuição do município. Então, essa sugestão, que a prefeitura então coloque professores e funcionários das escolas como prioritários para a vacina. Porque se nós vamos obrigá-los a ir trabalhar, se colocar em risco, muitos professores às vezes têm problema, têm comorbidade, outros têm questão da idade, tem tudo isso. E nós vamos obrigá-los a trabalhar, né, e enfrentar esse cenário aí perigoso para a sua saúde. Então, que a prefeitura possa tomar essas providências, é o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Senhor presidente, sem mais inscritos no tema livre. Ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alessandra Aparecida Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Presente. Vereador José Carlos Escaliante Júnior. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Vereador Rafael Tomé Piccolo. Presente.
Vereador Sidney Folini Monteiro. Presente. Esta presidência informa que não há matérias para a ordem do dia. Passaremos agora à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se escrito na explicação pessoal o vereador Sidney Folini Monteiro. Com a palavra, o vereador Sidney Folini Monteiro. Presidente dessa Casa de Lei, Evandro Dias, nobres membros dessa mesa diretora, nobres vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Quero voltar a frisar sobre a minha indicação a respeito, vem até de encontro aí com parte da indicação do nobre vereador Juninho Scaliante. A nossa finalidade dessa indicação é fazer com que a Prefeitura, junto com a Secretaria da Saúde, então, crie um link, disponibilize todos os medicamentos existentes no posto de saúde. O que nós temos acompanhado ultimamente é alguns reclames com relação à medicação. Esse final de semana mesmo eu passei por uma situação muito complicada com 2 pacientes que foram consultados no nosso Hospital São Paulo, isso na sexta-feira à tarde, já não tendo mais onde recorrer, nós fomos procurados e lá constava alguns medicamentos de prevenção por suspeita de Covid. Então, eu não vejo uma outra alternativa a não ser, espero que os nobres colegas compactuem com essa indicação, para que nós possamos, juntamente, então, com a Prefeitura e a Secretaria da Saúde, disponibilizar todos os medicamentos disponíveis para que a nossa comunidade tenha livre acesso através das redes sociais aí, da própria página da Prefeitura, um link a ser criado pela Secretaria da Saúde, para que essas pessoas possam, então, ter acesso mais rápido, não perdendo tempo em fila, acordando cedo, enfrentando filas e chegando até a sua vez, não encontrando o medicamento necessário. Então, essa é a minha razão de formalizar ainda mais a nossa indicação. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, encontra-se inscrito na explicação pessoal o vereador Rafael Tomé Piccolo. Com a palavra, o vereador Rafael Tomé Piccolo. Boa noite, presidente, segundo secretário, aos demais colegas e a todos que nos assistem pelo Facebook da Câmara. Eu quero só deixar registrado aqui na minha explicação pessoal que hoje, no período da tarde, eu recebi a visita de um assessor parlamentar, meu amigo Matheus Mendes, que representa o deputado estadual Fernando Cury. Nós tratamos de vários temas de relevância, de muita importância para o nosso município, onde ele se colocou à disposição para atender os pedidos. E com isso já estarei fazendo alguns ofícios, encaminhando para ele, em várias áreas, saúde, esporte, lazer, várias áreas. E ele se colocou à disposição, então agradeço a visita dele, estive no gabinete do prefeito com ele, depois aqui na Câmara, e quero agradecer muito a presença ele é meu amigo,
pessoal e fiquei muito grato com a visita. Em segundo lugar, queria enfatizar as palavras do vereador Lesão sobre a Covid-19, das fases. Provavelmente agora no final de semana, acho que até na quarta-feira, nossa região deva voltar para o vermelho, fazendo com que os comércios novamente fechem as portas no nosso município. E já adiantar aos nobres colegas que a gente já temos que sentar e conversar para que isso não aconteça novamente. Fechar 100% as portas. Como o vereador disse, o atendimento no comércio local é feito de 1, 2, 3 pessoas no dia. No dia. Então nós já devemos conversar, alinhar isso aí para que não aconteça novamente. No mais, uma boa noite e fique com Deus. Senhor presidente, encontra-se escrito na explicação pessoal o vereador Marcial. Com a palavra, o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Senhor presidente, novamente cumprimento toda a mesa, novos vereadores, internautas e amigos aqui presentes. Eu queria, senhor presidente, fazer das minhas palavras, as palavras do vereador Alessandro, em relação ao decreto que possa as voltas às aulas no início de março, que possa ser prorrogado, tendo em vista que a cidade de Tupã saiu uma nota também que já vai ser prorrogado por mais 30 dias. Não é coerente a gente, com tantos problemas, como que estamos vivendo essa fase agora, a gente tanto expor os nossos alunos, automaticamente os seus pais, seus avós e os nossos professores, os educadores. E em relação que seja no cronograma do Departamento de Saúde, a vacinação para todo o setor de educação do nosso município, né, da nossa cidade. Então fica aqui nosso apoio ao vereador, as palavras do vereador Alessandro, e que seja uma decisão sensata entre nós dessa casa, junto com o executivo, para que seja para o bem da nossa cidade. Eu queria abrir um parênteses também e falar de alguns dos trabalhos desse vereador. Semana passada estive junto com o presidente dessa casa, quando nós falando sobre o ofício em relação ao DR, ao pedido ao deputado que interviu sobre nós, porque eles assumiram um compromisso com nós, que é cuidar da vicinal. Compromisso porque o fluxo de veículo era muito forte e o município não tinha condições de fazer aquela manutenção. Então, se eles assumiram o compromisso com nós, a única coisa que nós estamos pedindo é que seja feito um trabalho com excelência. Eu tomei a liberdade e falei isso a semana passada com o presidente, para a gente tomar essa postura. Falei com outros cidadãos também, queria frisar isso, o vereador Everson, que o vereador Everson também comentou, vem cobrando isso, cobrou nessa casa na última sessão também, e algum cidadão, a gente conversando, perguntou, mas que ações estão sendo feitas? Aí foi quando eu falei, olha, temos ofício desde passado, recentemente na sessão passada o vereador Everson teve o questionamento em relação a isso. Né? Então fica aqui a gente frisar a nossa população que o empenho de toda a casa, né, para que aconteça o melhor para a nossa cidade e nossa região. Dizer também do ofício o trabalho feito perante o deputado Mauro Bragato esses dias, encaminhando ofício, para que a gente possa atender algumas das nossas necessidades do nosso município. Né? Então, eu queria deixar registrado aqui para os novos vereadores, que fiquem sabendo de alguns ofícios que esse vereador faz. Fiz encaminhamento ao deputado Mauro Bragato, deputado Alexandre Leite, o Milton Leite, para a gente faz o trabalho, né? E peça que isso aconteça com êxito, que a gente consiga colher bons frutos para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
e boa noite a todos. Senhor presidente, sem mais inscritos na explicação pessoal. Convite de audiência pública. Informa a todos os vereadores que na data de 23 de fevereiro de 2021, às 19 horas, será realizada audiência pública na Câmara Municipal de Rinópolis para avaliação do relatório detalhado quadrimestral da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Convoco desde já os senhores vereadores e convido toda a população para que participem desta audiência pública. Informo ainda que será necessário aos interessados em participar da audiência pública que confirme presença pelos telefones 18 3583 1196 ou 18 3583 1067. Ou e-mail câmara@câmara-sp.gov.br, em virtude de que será limitado o total de participantes. Será obrigatório o uso de máscara. Comunicado. A Câmara Municipal de Rinópolis informa a toda a população que a Lei Municipal 1901/2019 implantou a ouvidoria na Câmara Municipal de Rinópolis e dessa forma denúncias, reclamações, sugestões e elogios em relação ao Poder Legislativo e suas atribuições deverão ser apresentadas por esse canal. No site da Câmara consta a íntegra da lei que criou a ouvidoria e a forma de funcionamento. Informamos ainda que a ouvidoria está em pleno funcionamento. Deixamos claro ainda que a instituição da ouvidoria é uma exigência da Lei Federal 13.460/2017 e também uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida que tenham em relação à ouvidoria, é só procurar a Câmara e o ouvidor terá maior prazer em atendê-lo. As dúvidas e solicitações também podem ser encaminhadas via e-mail ouvidoria@câmara-rinópolis.sp.gov.br ou telefone 18 3583 1196 ou 18 3583 1067. Convoco desde já os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizado na data de 8 de março de 2021, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito aos vereadores que, após o encerramento da sessão, permaneçam na casa para a reunião mensal com os vereadores. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.